Graça e paz, meu querido. Graça e paz, minha querida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Eu quero deixar mais uma mensagem para você hoje, uma mensagem para você compartilhar com outras pessoas. E ao mesmo tempo, eu preciso que você me ajude a compartilhar a boa notícia. Compartilhar, divulgar, espalhar que Jesus Cristo está voltando. Então, meu querido, minha querida, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, porque quando você compartilha esse vídeo, você está falando, Jesus Cristo está voltando. Porque as nossas mensagens têm sido mensagens para alertar o pecador, para que volte para Cristo, para que volte para Jesus, para que aceite Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque nós estamos nos últimos momentos, nós estamos nos últimos segundos da volta de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele tem pressa, meu querido. Eu quero falar para você que você não prolongue essa decisão, não se estenda com essa decisão, com esse convite que Jesus faz para você. Arrependa-te dos teus pecados e volte para Cristo. Receba Ele no teu coração, preencha esse vazio que está dentro de você. Esse vazio que você não sabe o que é. Essa falta de sono, essa ansiedade, essa preocupação, esse medo, essa angústia. Talvez a tua conta bancária está cheia, lotada, mas você está faltando algo em você. Está faltando algo para completar. Talvez não falta nada em tua casa, não falta nada em tua mesa, não falta o carro bom na tua garagem, não falta o conforto na tua casa. Mas falta algo. E esse algo é este vazio no teu coração, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Então, eu quero te convidar nesse momento para você abrir o teu coração, deixar Deus entrar no teu coração, receber Ele dentro do teu coração, para você ser uma pessoa completa. Mas para isso, se arrependa das suas falhas. Não é só o fato de você dizer eu quero Jesus. Não. É você se arrepender dos teus pecados. É você se arrepender dos erros cometidos todos os dias. É realmente ter uma conversão. É você estar em uma direção e você retornar para o caminho correto, para o caminho certo. Isso é uma conversão. É você voltar para Cristo. É você aceitar Ele, receber Ele como teu Salvador pessoal, único em tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, viu? Eu quero compartilhar um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz assim, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha, amados, quando Deus ele liberta o povo, os hebreus, do poder de Faraó do Egito, Deus ele tinha um propósito diferente desse que eles enfrentaram no deserto. O propósito de Deus era claro que era outro, era em poucos dias essas pessoas chegassem até a terra prometida e vivessem ali numa terra que manava leite e mel. Mas ao passo que alguns estavam saindo já do Egito, já começaram a murmurar, já começaram a reclamar, já começaram a blasfemar, já começaram a querer voltar. E aí Deus começou a fazer o processo na vida desses homens.
Deus começou o processo no deserto. E em vez de chegar em poucos dias ou poucos meses, demorou 40 anos para que eles chegassem à terra prometida. Eles não, alguns, né? Porque muitos morreram no deserto. Muitos ficaram no deserto. Por causa da desobediência, por causa da arrogância, por causa de não confiar em Deus, por causa de não confiar na soberania, no cuidado que Deus estava tendo com esses homens. A primeira coisa que eles deveriam ter pegado como base foi logo quando o mar se abriu. A primeira coisa antes do mar se abrir foi quando o faraó libertou esses homens, depois das pragas, depois de tudo que faraó resolveu libertar. Depois, quando o mar se abriu, já foi um grande milagre para os hebreus. Já era um grande motivo deles saber, não, nós estamos com o Deus verdadeiro, o Deus que cuida de nós. E vamos ficar na dispensação desse Deus, vamos ficar sobre o cuidado desse Deus até chegarmos na nossa terra prometida, que foi prometida aos nossos antepassados, aos nossos pais. Mas não, eles começaram a murmurar, se revoltar contra Moisés, se revoltar contra o próprio Deus. Nada estava bom para alguns deles. O maná vinha, o maná caía, eles levavam, queria levar até mais do que era para levar, e aquela quantidade que levava mais, com certeza virava bicho, estragava. E Deus cuidando deles de noite, uma temperatura muito fria, a coluna de fogo aquecia. Durante o dia, aquele calor escaldante, Deus cuidava deles com uma coluna de nuvem, protegendo do sol castigante. Mas mesmo assim esses homens não quiseram saber de nada disso. Sempre murmurando, sempre com saudade do Egito, sempre com saudade das cebolas, daquelas comidas e talvez do chicote de Faraó também. Mas aqui, meu querido, aí Deus, ele traz essa palavra para mim e para você hoje. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto. Você tem lembrado do caminho que Deus tem te guiado nos momentos difíceis? Você tem tirado boas lições ou más lições? Boas coisas ou mal coisa? Deste caminho que você tem caminhado, que você tem andado. Talvez você passou um período seguindo a Cristo, servindo, andando com Cristo, mas chegou no meio do caminho, no meio do deserto. Talvez você fez como esses hebreus fizeram. Você murmurou, não estava bom para você, e você acabou deixando o caminho da terra prometida, e talvez você quis ficar no deserto. Talvez você ainda se encontra no deserto. Talvez você, com certeza você está me ouvindo, você não morreu fisicamente, mas a tua morte tem sido espiritualmente. Esses homens literalmente morreram, tanto espiritual como fisicamente, porque não confiaram em Deus. E talvez você ficou no deserto, porque a Bíblia diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Eu não sei quantos anos você tem caminhado, com lutas, com obstáculos, com provações, com dores, com humilhação, com perda. Mas o Senhor estava cuidando de você, assim como estava cuidando desses homens, dessas crianças, desses jovens, adolescentes, mulheres, anciãos, senhoras. Deus estava cuidando dessa multidão de pessoas que estavam no deserto. Era uma multidão de pessoas. Durante esses 40 anos, nasceu pessoas e morreram pessoas. Foi uma vida toda no deserto.
E Deus está falando para você, lembra de todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esse período. Faça uma reflexão, meu querido. Veja que quando você estava com Deus, servindo a Deus, você estava na luta, estava na prova, mas você estava passando. Você estava de cabeça erguida, alegre, contente, porque a mão de Deus, ainda que no meio das lutas, do desemprego, da enfermidade, da dor, você sentiu uma paz no teu coração, uma certeza da tua vitória, da tua bênção. Mas só que no meio desse caminho você parou, você desanimou, você deixou de servir a Cristo. E as lutas ela ficou difícil, maior ainda. As lutas, ela ficou mais difícil. Assim foi para esses homens. A partir do momento que esses homens começaram a murmurar com Deus, com Moisés, a vida ficou mais difícil para esses homens. A vida ficou mais difícil para essas pessoas. Porque ao invés deles se retratar, se juntar, se unir, para ter só o cansaço do deserto, agora eles estão recebendo o castigo de Deus, aquele cansaço espiritual, aquela fadiga do deserto, aquele cansaço do corpo. E muitas das vezes isso está acontecendo com você. Você está recebendo esse cansaço, essa dor, essa fadiga do pecado. Porque o próprio Cristo, ele não nos prometeu um mar de rosa. Ele falou que no mundo teríamos aflições, mas nós vamos vencer esse mal, essa aflição, porque ele venceu. Nós não estamos isentos de passar por problemas, por dificuldade. Nós não estamos isentos de passar pelo desemprego, pela enfermidade, pela dor, pela perda, não. Nós vamos passar. Mas quando você passa por esse deserto com Jesus Cristo, se torna favorável para nós. O fardo se torna leve. Porque Cristo está como esteve no deserto. A nuvem está sobre nós, nos protegendo, nos guiando, nos guardando. E Deus está preparando o nosso maná todos os dias. É isso, meu querido. E o versículo continua dizendo: para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Então, quando você passa pelo deserto, há um propósito de Deus para isso. Aí você muitas das vezes questiona: poxa, meu Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu sou fiel à palavra, eu oro, vou aos cultos, vou à igreja, ajudo os irmãos, estou orando constantemente. Por que esse deserto? Por que essa dor? Por que esse problema? Por que tudo isso? Sabe por quê? Porque Deus quer saber o que está no teu coração. É claro que Deus sabe o que está no teu coração. Mas Ele quer provar a tua fidelidade. Ele quer que você realmente, tá? Porque é muito fácil quando as coisas estão muito bem para a gente, quando você está com dinheiro no bolso, quando você está bem empregado, é fácil você encontrar com uma pessoa que está ao contrário da sua posição. Aí você fala: não, está tudo bem, está tudo maravilha, está tudo ótimo, porque está com você, porque você está bem, porque não está acontecendo com você. Essa pessoa não perdeu um ente querido, essa pessoa não está desempregada, não está com enfermidade, não tem ninguém enfermo na casa dessa pessoa, não está faltando o alimento da despensa, e a pessoa está toda até te orientando, até querendo te motivar. Mas quando esta pessoa vai para o deserto, e Deus sabe o que se passa na nossa vida, no nosso coração, porque tem pessoas que assim, ela bate no peito e diz: eu sou tal, eu sou bom, eu sou isso, aquilo. Aí Deus fala assim: eu sei que você não aguenta a pressão, eu sei que você não aguenta o desemprego, eu sei que você não aguenta uma enfermidade, eu sei que você não aguenta passar por uma prova, mas como você disse que é o tal, que é o bom, que é isso e aquilo, eu vou soltar a corda um pouquinho para você ver que você não é nada. E se você não vir ser dependente de mim, você vai sofrer mais ainda. E muitas das vezes Deus permite, meu querido,
Não para provar para ele, porque ele sabe, mas para provar para nós que nós somos falhos, pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Amados, o problema da pessoa ansiosa é que ela não sabe esperar. Ela não sabe esperar, a pessoa ansiosa não sabe esperar. Tem tanta pressa de colher que esquece de plantar. A pessoa ansiosa é isso. Ela não planta e ela quer colher. Queridos, é isso que acontece quando a pessoa ela está no deserto, passando até por uma prova que Deus colocou na vida dela. E ela não consegue entender que é Deus mostrando para ela. É Deus tentando melhorar a vida dela, a vida espiritual dela com o próprio Deus. Como eu já falei, é muito bom quando você está bem, quando você tem teu emprego, quando você tem seu salário, quando as coisas vão bem dentro da tua casa. Mas será se você continua a mesma pessoa, motivada, de cabeça erguida, quando está tudo ao contrário? É isso. É isso que muitas das vezes Deus prova você, como ele provou esses homens aqui. Você vai para o deserto para lembrar de todo o caminho que o Senhor, teu Deus, guiou no deserto. Queridos, Deus, ele sabe o que está dentro do teu coração. Deus, ele sabe o que está dentro de você. Durante 40 anos, esses homens passaram do deserto. Tá? Deus provando o coração desses homens para saber o que estava dentro do coração desses homens, se esses homens adoravam ou não ao Senhor, se essas pessoas queriam ou não a Deus. Isso serve para você que está me vendo agora, isso serve para mim. Quantas lutas nós temos passado? Quantas provas nós temos enfrentados? Você tem murmurado, você tem desanimado, você tem desistido ou você tem permanecido fiel ao Senhor? É isso, tá bom? É isso que nós precisamos fazer. O deserto, meu querido, o deserto ele é um lugar para nós passarmos e não para nós permanecer nele e não para nós morrermos nele. O deserto ele é um lugar de aprendizado, é um lugar de teste, é onde Deus testa você, é onde Deus me testa. O deserto é lugar para passarmos, porque quando você passa no deserto, logo do outro lado tem a terra prometida, logo do outro lado tem a bênção, logo do outro lado tem a esperança, a alegria, a paz. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Eu vou reler de novo o versículo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te pôr prova, e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Quantas pessoas têm desistido de Cristo no meio da caminhada por causa de um problema, por causa de um relacionamento, porque perdeu um ente querido, porque perdeu um emprego, porque perdeu um bem material, e você tem abandonado a Cristo, ou muitas das vezes tem até culpado o próprio Cristo por isso. Mas lembra-te de todo o caminho do deserto que o Senhor tem te colocado. Veja se valeu a pena você abandonar Jesus por causa de um bem material. Veja se valeu a pena você deixar Cristo por causa do emprego. Veja se valeu a pena você abandonar Cristo por um amor não correspondido. Veja se valeu a pena você deixar os caminhos do Senhor por esse mundo de ilusão. Veja, meu querido, agora eu faço um convite para você retornar para esse caminho, que é Jesus Cristo.
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus senão por Jesus Cristo. Ninguém chega ao céu a não ser por Cristo. Ninguém chega à Nova Jerusalém Celestial se não receber Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ninguém chega a Jesus Cristo se antes se arrepender dos teus pecados de fato e de verdade, abandonar os pecados e andar com Cristo. Então eu faço esse convite para você. Amadureça na tua trajetória, na tua caminhada com Jesus. Cresça, amadureça. Se o deserto chegar para você de novo, permaneça firme. Não murmure como os hebreus murmuraram. Não queira retroceder como eles quiseram voltar para o Egito. Não blasfeme com teus líderes como eles blasfemaram, xingaram Moisés. Não perca a bênção. Não perca a terra prometida que é o céu. Não perca a terra prometida que é a salvação. Não perca o foco da tua caminhada, que é em direção ao céu. Aqui era Canaã. Que Deus te abençoe e te guarde. Me ajuda a espalhar essa boa notícia. Me ajude a compartilhar essa notícia que Jesus Cristo está voltando. Me ajude a divulgar esta palavra. Jesus Cristo está voltando. Vamos juntos caminhar. Ainda que juntos passamos pelo deserto, mas vamos provar para nós mesmos, porque nós não precisamos provar nada para Deus. Vamos provar, mostrar para nós que nós somos cheios do Espírito Santo, cheios de fé, para vencer as dificuldades, os desertos, sem murmurar, sem reclamar, porque Deus está cuidando de nós. Há uma nuvem cuidando de nós. Há o poder de Deus sobre nossas vidas nos dias quentes e nos dias frios. Deus está cuidando de nós em todos os sentidos da nossa vida. O Espírito Santo está nos aquecendo. Deus está cuidando de tudo. Deus te abençoe e te guarde. Eu quero louvar a Deus por esse privilégio e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa.